rosa está raiando, breve o rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aos Efésios, capítulo 4, versos 11 ao 13. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil
a coroa que me dará Deus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ouvintes preciosos, há doutrinas que diz que Jesus Cristo é o único pastor. Só Jesus é pastor. Na verdade, Jesus Cristo é o nosso pastor. Está escrito em João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25, está escrito: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Quando fala-se que somos pastores, eles dizem de uma maneira sarcástica: é o pastor homem. Eu pergunto, seria pastor cachorro? Seria pastor cavalo? Seria pastor um touro? Ora, tem que ser pastor homem. E eles alegam que não existe pastor, é ancião. São muito pobres de Bíblia, pobres de conhecimento. A palavra ancião, bispo e presbítero significa a mesma coisa. Por exemplo, na carta a Tito, capítulo 1, versículo 5, está escrito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aqui fala presbítero. Em Atos capítulo 14, versículo 23, está escrito: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum, o encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Nós vamos encontrar ainda na carta de São Paulo a Timóteo, falando acerca dos bispos. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Em Atos capítulo 20, versículo 28, também está escrito: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo nos constituiu bispos. Agora, a palavra ancião e presbítero é a mesma coisa.
presbítero é no grego, significa uma pessoa avançada em idade. Ao grosso modo, um idoso, um velho. Este é o significado da palavra ancião e presbítero. Só que no caso bíblico, essa idade não seria simplesmente a idade cronológica, seria a sua idade na fé. Seria a pessoa mais antiga, mais experiente na fé. E bispos quer dizer supervisores. Agora, para quem prega que não existe pastor, o pastor, ele tem que ser um ancião ou presbítero. Ele não pode ser um neófito. Ele tem que ser um ancião na fé. E o pastor é o supervisor da igreja local. Portanto, a palavra presbítero, ancião, bispo, aponta para o ministério pastoral. Então, a igreja tem que ter pastor. E pastor chamado de pastor. Porque eles não chamam nós de pastores, mas chamam o advogado de advogado, chamam o médico de médico, chamam o doutor de doutor, e não chama o servo de Deus que pastoreia o rebanho de pastor. É uma insensatez essa atitude. Por que que o advogado é chamado de advogado? Porque ele advoga. Por que aquele homem com ofício de médico é chamado de doutor, de médico? Porque ele medica. Agora, quem apacenta deve ser chamado de pastor. Portanto, na Bíblia existe pastores. E outra coisa a ser considerada: a igreja que não tem pastor nunca chegará à perfeição. Repito, aos Efésios capítulo 4, do 11 ao 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Jesus Cristo. Então, a igreja que não tem nela o ofício pastoral, ela é uma igreja manca. Ela nunca chegará ao aperfeiçoamento. Então, o Senhor Jesus é chamado de pastor. Mas, desde que ele constituiu pastores, sim, Atos 20, versículo 28, a palavra bispo ali é pastores. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus,
que ele resgatou com seu próprio sangue para apacentar-des. Como ele tem pastores na terra, ele é chamado de sumo pastor. É como no Velho Testamento. Havia os sacerdotes, que são os pastores hoje, e o sumo sacerdote, um sacerdote mais elevado. Hoje somos pastores e Jesus Cristo é o sumo pastor, o pastor máximo, o pastor mais elevado. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Vejam, e quando aparecer o sumo pastor. Quem é esse sumo pastor? É claro, é o Senhor Jesus Cristo. Mas quem ainda refuta dizendo que não tem pastor, vamos para Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ainda aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Obedecei a vossos pastores. Então, para obedecer pastores, no plural, tem que ter pastor. Ovelha sem pastor é ovelha desgarrada. Portanto, o ofício pastoral é bíblico e não é um dom. Ofício pastoral é ministério. Nós vamos para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos encontrar dons e ministérios. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Dons são 9. Ministério são 5. Dons é curar, é profetizar, é falar línguas, é diversidade de línguas, é interpretar as línguas, é sonhar, é discernir. São dons espirituais que são acessório do ministério. Ministérios são 5: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre ou doutor. E esses homens que têm esses ministérios, eles têm seus acessórios, que são os dons espirituais. Portanto, eu vou repetir: a igreja que não tem pastor, ela não chega à perfeição. É uma igreja manca, é uma igreja pensa. Estão captando? Eu vou repetir aos Efésios capítulo 4,
do verso 11 ao 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Jesus Cristo. Portanto, meus preciosos ouvintes, vocês, através desta programação, vocês têm ouvido da ceia genuína, com pão asmo, o vinho e o lava-pés. Vocês têm ouvido do verdadeiro batismo, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 28:19, é uma ordem, e esta ordem foi cumprida em Atos, capítulo 2, versículo 38, quando Pedro responde à pergunta de quase 3.000 almas: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você vai encontrar em Atos capítulo 8, do verso 14 ao 16. Filipe havia batizado em Samaria as pessoas que criam em sua mensagem, invocando o nome do Senhor Jesus. Você vai encontrar na casa de Cornélio, Atos 10. O anjo apareceu para Cornélio, mandando chamar Pedro, porque Pedro tinha as palavras que ele precisava escutar. Escutou e creu e foi batizado em nome do Senhor. Atos 10, versículos 47 e 48. Paulo encontrou 12 varões que já eram até batizados, e Paulo os rebatizou em nome do Senhor Jesus. Portanto, batismo bíblico, apostólico, original, é em nome do Senhor Jesus Cristo. E não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Meus ouvintes, ligue para o pastor Samuel. Telefone 996988613, também com WhatsApp. E 981304871. O primeiro é da Vivo, o segundo é da TIM. Marque, peça o seu batismo. Deus vos abençoe. Vamos orar. Deus e Todo-Poderoso Pai, eu oro pelos meus ouvintes, que eles sejam curados, que eles alcancem a revelação da palavra, que eles possam ser mais do que vencedores. Meu Deus, pelo poder da Tua palavra e pela comissão que temos, autoridade que temos, eu repreendo toda a enfermidade dos meus ouvintes, portas fechadas sejam abertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.